governo sírio caiu. E agora, o que vai acontecer? Nós vamos ver detalhe por detalhe tudo o que ocorreu. Primeiro, quem é quem rapidamente, como é que foi o avanço, a queda, onde está Assad e sua família e como é que fica agora. É isso que nós vamos ver nesse vídeo, tentar ser bem objetivo e direto ao ponto. Detalhe, mais informações sobre cada um desses insurgentes, quem é quem nesse teatro todo, vou deixar no final um vídeo falando sobre isso. Vamos ao que interessa. Primeiro, só para deixar bem claro quem é quem aqui neste conflito que ocorreu na Síria, num nível nunca antes, pelo menos até então, não imaginado, tá? O que acontece? Deixa eu só aqui esconder um pouquinho, pronto. Essa era a situação de momento, basicamente era essa a situação 10, 11 dias atrás. O que é que vinha ocorrendo? Só para resumir, Israel vinha atacando, tá? Israel vinha atacando algumas áreas em específico, 20 dias, mês passado atrás, na região próxima a Golã, próxima a Damasco, Homs, Hama e Alepo. Essas três regiões, essas 3, 4 regiões aqui que Israel, que vem de norte a sul, né, de sul a norte, que Israel vinha atacando, era com foco em derrubar a infraestrutura do Hezbollah. E Israel vinha avisando, Assad, cuidado. Então no cessar-fogo, um pouco antes do cessar-fogo, só para deixar cronologicamente perfeito, ou quase isso, aqui ao norte, Turquia vinha começando a fazer alguns ataques em específico nessa área, próximo aos curdos, que são chamados como inimigos, né, digamos assim, da Turquia. E junto com o HTS e outros grupos aqui em verde, começaram a se preparar para o ataque, primeiro em Idlib e depois nessa região de Alepo, e aí sim foi vindo de todos os lados e assim começou o ataque. Que aparentemente, pelo menos por Assad não esperava, ou se esperava, imaginava que a Rússia iria ajudar. E o que a Rússia fez? Praticamente ficou de braços cruzados. Fez pequenos ataques bem esporádicos, quase que tiros de alerta, mas para ajudar alguns grupos, talvez aliados a ele, ou talvez até da própria Rússia, né? Mas muito esporádico, muito tímido. E aí vem um detalhe importante, a M5. O que é a M5? É uma rodovia que corta de norte a sul o país, ou vai cortando, ou sai lá de cima da divisa com a Turquia, vai descendo Hama, Homs, Damasco, vem até a divisa aqui com a Jordânia. Então é uma rodovia muito importante que vai ter um papel extremamente importante, mais uma vez repetindo importante, ó, porque é muito importante. E o fato é que esse ataque foi muito rápido, teve algumas baixas, teve até algumas coisas não muito bem-vindas, tá, ocorrendo. E o que acontece? Basicamente esses grupos, o grupo curdo, que é formado pela força chamada Forças Democráticas Sírias, avançaram em Alepo e ficaram meio que tomando conta dessa parte mais leste do território, para conter um pouco o Estado Islâmico que ainda existe nesses pontos cinza, né? Se você está vendo aí, esses pontos mais cinza ainda resquícios do Estado Islâmico, tá? Então, quem fez basicamente o ataque foi o HTS, que é o Hayat Tahrir al-Sham, que é um grupo ex-dissidente da Al-Qaeda, enfim, dissidente da Al-Qaeda, ex-Al-Qaeda, dissidente, né, da Al-Qaeda, não faz parte mais. E o fato é que, junto com essas forças, tinha o Exército Nacional Sírio, que é chamado de SNA, muitos mercenários, vindo principalmente do Cáucaso Norte, que também ajudaram. Essa parte mais radical, de início, com força até um pouco mais violento, acredita-se que tinha a presença, sim, desse pessoal, o grupo da Geórgia também, enfim. E aí começou o avanço, tá? Chegou em Hama, basicamente não teve resistência. O pessoal das forças sírias, né, do exército sírio, que é chamado de exército
árabe sírio basicamente não teve grande força, não teve grandes conflitos, tá? E continuaram avançando e chegaram a Homs. Em meio a isso, o que começou a acontecer? Forças daqui dessa região ou vieram para poder ajudar nessa região aqui de Homs, de Hama também, ou simplesmente começaram a desertar e ir embora para o Iraque, tá? E aí quem começou a tomar conta dessa região foram os curdos, para tentar meio que combater um pouco o que o Estado Islâmico estava querendo tomar conta, principalmente dessa região de Deir ez-Zor. Aqui, região que também meio que dissidentes ligados aos Estados Unidos começaram a agir, tá? Lembrando que nessa história toda nós temos a Turquia, né, grupos ligados aos turcos e apoiados por eles vindo do norte. Nós tínhamos aqui essa região curda, protegidos dos Estados Unidos, né, tentando resguardar essa região. Outro grupo dissidente aqui também protegido, já que existe uma base americana nessa tríplice fronteira entre Síria, Jordânia e o Iraque. Então começaram a avançar vindo do leste para o oeste. E os drusos, que estão aqui nesse verde, né, mais clarinho, que ficam próximo a Golã, que tem drusos em Líbano, em Israel e na Síria, um povo, uma certa minoria, tá? E que começaram também a se preparar indo em direção a Damasco. Tinha outros grupos dissidentes que é meio que uma mistura miscelânea, tá? Mas são muçulmanos, que também começaram a ir em direção a Damasco, libertando presos por aqui. E em meio a tudo isso, desse caos, as forças armadas oficiais sírias sendo sem nenhum tipo de comando, tá? E assim foram cercando Homs, não chegaram a invadir totalmente, mas deram tempo para as pessoas irem embora. Assim começou. E o que acontece? Só pra gente não deixar o vídeo gigante, coisa do tipo. Aí vem a questão da grande queda. Aparentemente, Assad chegou aí até alguns 2 ou 3 países, não revelaram exatamente que locais. Segundo o primeiro-ministro da Síria, ele chegou a se comunicar recente, no mesmo dia que Assad sumiu, horas antes chegaram a conversar, mas o exército sírio já não tinha mais nenhum tipo de cabeça. Em meio a tudo isso, o Irã, junto com suas forças, tiveram que ir embora, tiveram que correr, tá? Inclusive, depois eu vou gravar um vídeo só falando sobre isso, que um dos principais perdedores em termos de nação, com certeza o principal, depois da Síria, evidentemente, foi o Irã, que perdeu muita base, perdeu muita coisa, tá? O Hezbollah, principalmente, né? E o que acontece? Então, horas antes, indícios de que familiares de Assad estavam indo em direção aos Emirados Árabes Unidos. Já se sabia que, né, a essa altura, a esposa de Assad já se encontrava na Rússia, junto com seus 3 filhos, ela que está em tratamento de câncer, né? E Assad, mais seu irmão, talvez o seu filho, tá? Tinham ficado no palácio em Damasco. Minutos antes da queda de fato de Damasco, chegando já, houve um último voo, que esse voo estava indo em direção, saiu aqui de Damasco, né, provavelmente do aeroporto, claro, e estava fazendo manobras, tá? Estavam manobrando e estava próximo a Homs, que dava a entender que poderia vir ou para algum país europeu ou para alguma base russa, tanto em Tartus como em Latakia. São regiões que têm bases russas, base aérea em Latakia, e provavelmente deveria ser Latakia que tem base aérea, né? Tartus é mais um posto avançado náutico. Mas, chegando nessa região, houve uma perca de sinal, que aconteceu basicamente 2 coisas. Ou desligaram o transponder, começaram a voar abaixo, desligaram o transponder, ou o que provavelmente de fato ocorreu, que aí foi bem diferente, que tem a ver com a morte de Assad.
os informes que chegam é o seguinte: primeiro, a Rússia já hoje disse o seguinte: olha, após negociações que disse isso sobre o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, tá? Então foram eles, tá? Que estavam informando isso. Disseram o seguinte: olha, após negociações com vários participantes do conflito, Assad decidiu deixar a presidência e deu instruções para uma transferência pacífica de poder. A Rússia não participou das negociações e não se envolve em assuntos internos da Síria. Isso foi Relações Exteriores. Existe uma matéria circulando no X. Uma matéria circulando no X, tá? Israelense, dizendo o seguinte, não oficial, tá? Nós recebemos informações dos russos quando o avião de Assad decolou do aeroporto de Damasco. Caças israelenses sobrevoavam a capital síria naquele momento e também em outras áreas do país. Promovemos um ataque direcionado por um caça F-35. Assad está morto. E nessa região onde está o mapa que você está vendo aqui, tá? Essa região de Homs, foi a região onde basicamente houve um dos últimos contatos. E aí o avião caiu nessa região na divisa entre Síria e o Líbano, tá? Então, até onde se sabe, aparentemente o Assad sumiu. Essa história da mídia lá israelense pode ser só um papo furado, né? Ou, de fato, Assad foi morto, né? Foi eliminado. Desenho de momento de como é que está o pós-guerra, digamos assim, civil, que, lógico, infelizmente, deve permanecer ainda em certos conflitos internos. Basicamente, nós temos Golan ainda apoiado por Israel, Nações Unidas está aqui presente. Israel tem lançado tanques aqui nessa região para tirar alguns radicais, tá? E essas são as informações que chegam. Ao sul nós temos os drusos. Inclusive Netanyahu já até avisou, olha, nossos amigos drusos, né, são bem-vindos, isso, aquilo, outro, já começou a conversar. Agora há pouco, enquanto eu estava terminando aqui de preparar esse vídeo, o líder do HTS, né, que é Ahmed Al-Shara, também chamado de Jolani, chegou ao comando geral em Damasco. Então já está lá, tá? Acabou de chegar. Jolani chegou agora. Peraí, vou mostrar aqui a foto do Jolani. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Esse é o líder do HTS, tá? Líder do HTS. E aí, o que acontece? Perceba que quase todas as áreas têm um avanço significativo do Estado Islâmico, mas que está havendo pequenos combates, Estado Islâmico e os curdos. E um fato curioso é que não mexeram com a Rússia, nem com a base de Tartus, tá? Aqui abaixo, nem a base aérea e naval que fica em Jabla, no caso da região de Latakia. Inclusive aquilo que eu comentei, tem aeroporto e tudo mais, que é a base aérea russa, que está aqui encravado em território sírio. Então esse é o retrato de momento da situação que ocorre agora, enquanto eu estou aqui gravando. São as situações que começam a chegar. Muitos combatentes pró-Assad basicamente se renderam, quase todos estavam se rendendo. No início tinham uma preocupação de não se renderem porque estavam sendo mortos, mas já está mais de boa, mais tranquilo. Toda essa questão, né, como eu falei. E o Ministério das Relações Exteriores do Irã já disse que respeitamos a unidade e a soberania nacional da Síria. Já informou isso, tá? Canais russos relatam que há soldados russos na Síria que estão totalmente cercados e nenhuma ajuda é esperada. Esses são os informes da mídia russa que vem chegando aqui. O rei Abdullah II da Jordânia disse que apoia os nossos irmãos sírios e respeita a sua vontade e escolhas. Suspeitos de ataques aéreos israelenses atingem algumas regiões aqui próximas a Damasco. Deixa eu ver outra informação mais urgente que vem chegando.
Uma vez as Forças Armadas Turcas atingiram um comboio da SDF que avança nas aldeias, que é a questão de algumas brigas internas que vão acontecendo. Os turcos não se dão nada bem com a SDF, que é o grupo curdo, né, que está em amarelo. Então, onde vai ocorrer tem uns pequenos barulhos, e mais recente a informação que chega é que vai ocorrer uma já reunião ministerial em Damasco, de lideranças do primeiro-ministro ou ex-primeiro-ministro, não sei, né, como é que vai estar agora deposto, provavelmente. Então, nas próximas horas, já colocaram um toque de recolher em Damasco, das 16 às 5 da manhã, das 16 às 5 da manhã. Já começou, enquanto eu estou gravando aqui, então já começou o toque de recolher lá. E então essa é a situação de momento, que agora vem todo um processo de espólio de toda essa guerra, de quem fica com o quê, tá? Então essa é a situação de momento. A qualquer momento estaremos voltando aqui trazendo informações importantes e relevantes sobre tudo que está acontecendo na Síria. Valeu, grande abraço.